Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, na paz do Senhor Jesus a todos que acompanham a nossa live, amigos, amigas, irmãos e irmãs em Cristo, de qualquer parte do Brasil ou de outra nação do mundo. Estou fazendo a nossa live hoje, depois de alguns dias sem apresentá-la, diretamente aqui do sítio do irmão Demétrio, em Abaetetuba, no Pará, onde hoje ontem, fomos muito bem recepcionados por essa família de irmãos em Cristo, de novos amigos. Bem-vindo, Alex. Bem-vindo, irmão Wellington, irmã Andriele também. Estamos aqui em Abaetetuba, no Pará, um clima quente, mais úmido, gostoso, depois de um delicioso e farto almoço com o melhor da culinária paraense. Peixe dourado, assado, salfilé, que mais tínhamos caldeirada de peixe, tínhamos também frango assado, açaí à vontade, né, com muita fartura, arroz, feijão e muitas coisas boas, salada, etc. E nessa tarde eu quero trazer uma reflexão mais breve, porque não estou com o suporte do meu computador aqui e do fundo musical, que a gente está ouvindo aqui de um outro celular, apenas uma trilha. E hoje a nossa reflexão será no Salmo 100, Salmo de número 100. Esse salmo que na verdade é um hino de ingresso ao templo. Esse salmo que também era um salmo de ação de graças. O templo, ele representava no Antigo Testamento a centralidade da adoração. Não se cogitava de adorar em outro lugar que não fosse o templo lá em Jerusalém. Aquele prédio era a centralidade da adoração e do relacionamento espiritual do povo de Israel. A gente sabe que hoje é um outro tempo, uma outra dispensação. Aquela dispensação da qual Jesus falou à mulher samaritana em João, Evangelho de João, capítulo 4, quando disse: "Mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade." A mulher alegou que os samaritanos adoravam no Monte Gerizim e os judeus era em Jerusalém que se devia adorar. E Jesus disse: "A hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores", e verdadeiros aí quer dizer aqueles que adoram na essência da adoração e não pelo lugar, pela aparência ritualística ou pela beleza arquitetônica de um prédio, mas em espírito e em verdade. Então hoje já não é mais o templo o centro da adoração. Devemos e devemos adorar a Deus onde quer que estejamos. Embora a casa de oração, o lugar do povo reunir, tem um aspecto importante da vida cristã, porque é um lugar de comunhão, de reunião e também de adoração. Mas esse salmo, ele aponta algumas reflexões importantes para todo adorador, para todo servo e serva de Deus. Bem-vinda, irmã Raulina Rosa, bem-vinda, Isolete Martins, e a todos que estão acompanhando a nossa live nessa tarde, aqui diretamente do sítio Angélica, em Abaetetuba, no Pará, a algumas dezenas de quilômetros de Belém do Pará. Diz o Salmo 100, "Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade." Importante. Aqui esse hino era um hino de ingresso ao templo, ele compunha o inário ou saltério de Israel. Um inário, né? Carlos Augusto, bem-vindo. E era uma forma de preparar as pessoas para a adoração, para ingressar no templo numa atitude, num clima de adoração a Deus. E trazendo para a nossa vida cristã,
A gente poderia comparar a mensagem desse salmo como maneiras ou formas de atrair a presença de Deus para nós, como uma antena que capta de uma estação distante ou de um satélite lá a quase 40 mil quilômetros de altura. Bem-vinda, irmã Francisca Amaral, Edirce Rocha, bem-vinda. Uma antena parabólica, às vezes aí de 60 centímetros, ela capta centenas de canais de TV que são transmitidos por uma única célula de um satélite a 36, 38 mil quilômetros de altura. Mas precisa daquela antena para se captar aquele sinal. Assim também, para atrairmos à nossa vida a glória, a presença de Deus, nós precisamos nos preparar, precisamos estar antenados com a vontade, com o coração de Deus. E esse salmo aponta algumas atitudes que serão transformadas em ações, em atos, e que atrai o coração de Deus, porque Deus é atraído para o que Ele gosta, para o que Ele se agrada. Aliás, Deus e todos nós, né, somos atraídos para aquilo que nos agrada. E a primeira coisa que diz aqui é celebrai. Celebrar. Celebrar, em bom português, é fazer festa. Celebrai com júbilo ao Senhor. Júbilo é algo mais interior e mais essencial do que apenas uma alegria emocional. O júbilo é uma alegria essencial que vem de dentro da alma, do espírito e que independe de circunstâncias ao redor. Por exemplo, podemos celebrar a Deus com júbilo num velório, que é o extremo da alegria, né? É o oposto da alegria. Irmã Maria Romana, bem-vinda. Porque no velório, geralmente o que se espera é choro, mas quantas vezes a gente vê o choro de alegria, de júbilo no velório, porque aquela pessoa, ela deixou um legado de bom exemplo, de bom testemunho, ou ela então foi fruto de muitas orações e se converteu algum tempo antes de falecer, e aquilo é visto como uma vitória, como uma conquista espiritual. Então percebe que o júbilo não depende da conta bancária. O júbilo não depende de quanta saúde temos, não depende de quantas coisas favoráveis encontramos ao nosso redor. O motivo aqui é o próprio Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor quem? Todas as terras ou todas as nações da terra. Porque para celebrar e adorar a Deus fomos criados. Esse é o motivo principal da nossa existência. Esse é o sentido da nossa existência, sermos para o louvor da glória de Deus. Quando fugimos a este dever, a este alvo, perdemos na verdade a essência e o verdadeiro sentido da vida. Adorar, aqui também de celebrar ao Senhor com júbilo, todos os moradores da terra, todas as pessoas do mundo são convocadas a fazer isto. Você está fazendo? Você está celebrando ao Senhor? Qual foi o último dia desta última semana em que você celebrou ao Senhor e o fez com júbilo, agradecido a Deus, com gratidão no seu coração, com alegria espiritual e reconhecimento daquilo que o Senhor tem feito e é na sua vida? A primeira coisa, celebrar. A segunda coisa, servir ao Senhor com alegria. Aqui não há espaço para a tristeza, a autocomiseração, a murmuração, aquele espírito, aquela atitude derrotista que diz que é para celebrar com júbilo e servir com alegria. O segundo verbo, você já sabe, todo verbo exprime ação. A ação prevista do primeiro verbo é celebrar, a segunda é servir. Nós temos um Deus para celebrar. Nós temos um Deus vivo e verdadeiro a quem devemos servir. E o que é servir? Prestar serviço. E qual é o serviço que Deus espera de nós? Não só sacrifícios espirituais, de adoração, né, de celebração a Ele, mas também servimos a Deus quando servimos ao próximo, ao nosso irmão que diz: servi ao Senhor com alegria
e apresentai-vos diante dele com cântico. Se formos buscar na nossa vida, no nosso histórico pessoal, motivos para cantar e salmodiar a Deus, nós iremos encontrar muitos, o suficiente para adorar a Deus todos os dias da nossa vida. Como diz a letra de um antigo cântico, cantado nas igrejas, que está nos hinários, que diz: conta as bênçãos, dize-as quantas são, todas recebidas da divina mão. Uma a uma, todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Motivo de queixa, de queixume, de lamento, se a gente for procurar, a gente vai encontrar na gente ou nas pessoas ao nosso lado. Mas aqui nós somos convocados a celebrar ao Senhor com júbilo e servir ao Senhor com alegria e apresentar diante dele com cântico. Talvez você pense que não pode cantar porque não é um cantor que tem um dom musical, uma voz afinada, uma capacidade ou um talento musical. Isto não importa. Deus que te criou sabe disso. E o que Ele espera é do seu coração, do seu interior, afinado ou desafinado, mas quando toda a igreja, todo o povo se reúne e canta, não há espaço para aparecer o desafinamento de ninguém, porque fica bonito. E você é convocado a apresentar diante do Senhor com cântico. Ouvir alguém que canta bonito, que tem um talento musical é muito bom, mas você é chamado a cantar, a louvar a Deus, diz aqui, apresentai-vos a Ele com cântico. A terceira coisa, diz o verso 3, sabei que o Senhor é Deus. Saber aqui quer dizer reconhecer. É identificar no Senhor não apenas uma energia cósmica, um ser impessoal, distante, que você invoca como uma força mística apenas em momentos de aperto. Não é isso de que trata a palavra saber. Saber aqui quer dizer experimentar. Como diz aí em Portugal, irmão Sebastião, e também nos países lusófonos, irmão Alcide João, aí em Moçambique também se diz perceber, que quer dizer conhecer integralmente, identificar com alguma situação. E é isso que esse salmo está convidando, a gente a perceber, experimentar, identificar que realmente, provar que realmente o Senhor é Deus e que Deus é Senhor. Senhor, essa palavra Adonai no Antigo Testamento, na língua hebraica, ou Kyrios no grego do Novo Testamento, quer dizer o dono da pessoa, o dono de nós, o dono do escravo. E é isso que esse salmo nos convida, a saber que o Senhor é Deus, Ele é o nosso dono, diz a sequência do versículo. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos rebanho, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Somos propriedades de Deus. Entendeu? Eu e você temos dono. Pertencemos a alguém que é dono não somente de mim e de você, mas de todas as coisas. Por direito de criação, por direito de preservação, Deus é o dono de tudo, o verdadeiro e legítimo dono. Então, quando nos furtamos ao nosso papel, ao nosso dever de adorá-lo, de servi-lo, de obedecê-lo, nós estamos furtando a uma obrigação, a um dever para com o nosso dono. A quarta palavra diz, entrai. Entrai por suas portas, as portas de Deus, com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Agora uma pergunta importante. Onde é a porta para Deus? Aqui diz por suas portas. Naturalmente que o salmista estava se referindo às portas de acesso ao templo em Jerusalém, onde as pessoas entregavam suas ofertas, seus donativos, para serem oferecidos em holocausto, em adoração a Deus pelos levitas, pelos sacerdotes, enquanto eles apenas aguardavam do lado de fora. Mas aqui nós somos convidados a entrar nas portas de Deus.
E onde é essa porta para Deus? Ela pode estar em qualquer lugar do mundo e até fora desse mundo, como na Lua, por exemplo, onde alguém de fato se voltar para o Senhor, para adorá-lo, para bendizê-lo, para buscar a sua presença santa, majestosa, espiritual. Deus diz: serei achado de vocês, buscai-me de todo o coração, que eu vou me deixar achar por vocês. E é isso de que fala o Salmo: entrai pelas suas portas com ações de graças. Pode ser debaixo de uma árvore como essa, quando o povo de Deus se reúne para adorar. Pode ser numa catedral majestosa, construída no mais fino acabamento. Pode ser numa igrejinha de madeira, à beira de um igarapé ou de um rio aqui da Amazônia. Pode ser num auditório luxuoso onde está acontecendo uma reunião. Pode ser numa casa de muita riqueza, de muita pompa, ou pode ser numa casa muito humilde, num barracão da favela. Onde Deus for buscado de todo o coração, ele será achado, que diz: entrai pelas portas dele. Já é para entrar, a alegria já começa antes de entrar. Entrai pelas portas dele com ações de graças. Primeiro temos que lembrar de agradecer. E em seus átrios, com hinos de louvor, temos que lembrar de louvar a Deus. A nossa música, o nosso cântico deve ser de gratidão, de louvor a Deus, deve ser cristocêntrico e não antropocêntrico, que tem o homem, o ser humano, como centro, para endeusar o ser humano, para encher a bola da pessoa. Não é para isso que é a música de adoração. É para elevar e engrandecer ao único que é digno de todo louvor e de toda adoração. E diz aqui: rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. A nossa música, a expressão do nosso culto, deve ser para bendizer ao Senhor, porque Ele é o alvo, Ele é o centro, Ele é o motivo do nosso culto e da nossa adoração. E por último diz o verso 5, o porquê de tudo isso. Por que celebrar? Por que servir? Por que saber? Por que entrar? Aqui diz: porque o Senhor é bom. Precisaríamos de um outro motivo? Creio que não, né? Porque o Senhor é bom. Só pelo fato de Deus ser bom e o fato dele ser bom e misericordioso é a causa de não sermos consumidos. Ele nos dá o privilégio de servi-lo, de celebrá-lo, de pertencermos a Ele, de poder falar: eu sou dele, eu sou de Deus, eu sou propriedade de Deus. Isso é bondade de Deus, aqui diz: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Como eu tenho prazer em saber e descansar nessa promessa bíblica, que o mesmo Deus que foi fiel e misericordioso com os meus avós, os quais todos já dormem no Senhor, graças a Deus, que foi misericordioso e tem sido com os meus pais, os quais também servem a Deus, foram alcançados por esta graça maravilhosa de Deus, a graça salvadora. O mesmo Deus que tem sido fiel para comigo e me alcançou, e também eu pude transmitir essa palavra aos meus filhos e a estou transmitindo aos meus netos, é o Deus de gerações, que de geração em geração Ele manifesta a sua misericórdia. Não tem limitação. Não, já salvei seus avós, seus pais, daqui para frente agora eu não vou usar mais de misericórdia. Não, a misericórdia e a fidelidade de Deus se estende de geração em geração. E isso também é o motivo, é o porquê. Por quê? Celebrar com júbilo, servir com alegria, saber que o Senhor é Deus, entrar pelas portas dele com ações de graças. Porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Busque a Deus, irmão, irmã, pela sua geração, pelos seus filhos, pelos seus netos, se você não os tem. Se você os tem. Se você não os tem, você pode e deve buscar por filhos e filhas espirituais, por outras pessoas a quem você vai manifestar
a misericórdia, a salvação de Deus na forma do seu testemunho, das suas palavras, anunciando o Evangelho, e saber que Deus é fiel de geração em geração. Quantas vezes, como pais e mães, e até como avós, nos preocupamos com as próximas gerações. Que mundo será o que vai crescer os nossos filhos e netos? O que os aguarda? Quanta corrupção moral, quanta frieza espiritual, quanta devassidão. Mas Deus é fiel. Se você levar a sua geração a conhecer a Deus de verdade e transmitir esse conhecimento, anunciar esse conhecimento à próxima geração, Deus é o Deus de gerações, é o Deus fiel, que mantém a sua fidelidade. E nessa tarde eu deixo para você essa reflexão, que Deus abençoe você, a sua vida. Continuem, irmãos e amigos, orando por nós, por mim e outros 2 pastores que viemos juntos para um projeto missionário aqui na região norte do Brasil. Já começamos a nossa missão no domingo à noite, saí de Goiânia domingo à tarde. Domingo à noite estávamos num culto, numa igreja na zona rural do município de Sanclerlândia, em Goiás, para um culto de missões. Certamente você deve ter visto a live que fiz de parte daquele culto. Não estamos anunciando o nome de uma denominação, porque nesse projeto isso não é o mais importante. Se é cristã evangélica, se é Assembleia de Deus, se é batista, se é Luz para os Povos, estamos trabalhando numa visão estritamente do reino e não numa visão puramente denominacional. E na segunda noite estivemos em Joarina, que é próximo à divisa do Tocantins com o estado do Pará, onde fizemos um trabalho à noite de louvor, de adoração, de testemunho, e algumas pessoas que estavam afastadas da igreja, elas foram tocadas por Deus na palavra e na música e encorajadas a voltar para a sua igreja local. Também na terça-feira estivemos em Canaã dos Carajás, no interior do estado do Pará, onde ministramos para pessoas que se reuniram ali na casa de um familiar dos pastores que estão com a gente, e pessoas ali de diversas denominações e também pessoas desviadas ou não crentes se reuniram para ouvir aquele louvor, aquela palavra, e foi um momento de muito proveito. E ontem à noite chegamos aqui em Abaetetuba, onde descansamos, fizemos um ensaio e aqui estamos para, durante o restante dessa semana, estar ministrando inclusive nas comunidades ribeirinhas e voltando para Rio Maria na segunda-feira ou na terça-feira de manhã, iremos realizar também um trabalho naquela cidade em apoio a um pastor que está trabalhando ali, um missionário, e depois voltaremos a Goiânia. Então, uma experiência nova para mim, uma experiência desafiadora, porque viemos na dependência financeira de Deus, de ofertas que recebemos e ainda estamos aguardando também, e para uma região que a gente desconhecia. A gente era aguardado, eles esperavam a nossa ajuda, mas por ser muito distante, eu desconhecia e viemos na coragem mesmo, né, que o Senhor nos deu. E aqui estamos, com o meu teclado, o pastor Maurílio com o seu violão, o pastor Moacir com a sua viola, formando aqui eles uma dupla, né? E eu um apoio musical e na palavra também. Peço as orações de todos, e se você também se sentir tocado por Deus, movido e também tiver condição para isso e quiser fazer uma oferta missionária, me procure aqui no privado que eu informarei uma conta para você poder fazer isso, né? Mas isso não é o dízimo que você vai devolver na sua igreja local, isso também não é aquela oferta que você fez um propósito lá na sua igreja local. Isso é algo à parte, é uma oferta missionária, né, que a gente utiliza para abastecer o veículo e para as refeições na estrada. Apenas para isso também, né? Nós não vivemos disso, nós vivemos para isso. E que Deus abençoe você, bem-vinda irmã Nilva também, acompanhando a live. Aos que irão ver essa live depois, no armazenamento que ela fica aí no Facebook. E amanhã
Se o Senhor permitir, estarei aqui outra vez para apresentar um outro tema. Continue aguardando a sua sugestão de tema ou assunto para a nossa live. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.